Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Penedo e essa é a disciplina de Contabilidade Gerencial. Bom, eu estou no estúdio de gravação do IFRO, na cidade de Porto Velho, no campus Zona Norte. E atrás de onde eu estou tem um painel branco com os dizeres EAD mudando realidades. E à minha direita tem um painel branco com pontos interligados. Bom, agora eu vou falar das minhas características. Eu sou um homem de pele cor branca, eu tenho um cabelo ralinho, uso óculos, tenho barba cerrada, um pouquinho de barba. Estou trajando um blazer marrom, camisa marrom, cinto, calça preta e sapatos marrons. Bom, pessoal, vamos avançar então para a nossa terceira aula, que vai tratar das análises das demonstrações contábeis, etapas e fundamentos. Bom, o objetivo dessa aula é compreender o que? As principais demonstrações contábeis, a gente vai estar vendo aqui, vamos estar falando, as suas etapas de análise, interpretação, reconhecendo seu valor na tomada de decisões gerenciais, tá certo? Então, vamos mergulhar em todos os temas mais importantes da contabilidade gerencial, que é a análise das demonstrações contábeis, certo, pessoal? E é por meio delas que nós conseguimos enxergar a saúde financeira do negócio, da empresa, e saber interpretar um balanço, uma demonstração de resultado de exercício, é como ler um diagnóstico de um médico. Para nós contadores funciona dessa forma, tá? Só que o paciente aqui não é o ser humaninho, tá certo? São as empresas. Então, as empresas elas espelham as suas movimentações nas demonstrações financeiras, nos relatórios diversos, né? E cabe a nós, contabilistas, contadores, interpretar. E, claro, dar essa informação ao gestor, explicar a ele, porque ele tem que se preocupar com tanta coisa e não vai se preocupar em entender a contabilidade. Por isso, nós, contabilistas, fazemos esse trabalho e mostramos, olha, gestor, o resultado foi esse, oriundo de toda a movimentação de entrada e saída de recursos do seu negócio, está aqui retratado de modo estático nesse relatório, no balanço patrimonial, na demonstração de resultado do exercício. E a gente vai falar deles um pouquinho, tá bom? E quais são as demonstrações contábeis? As demonstrações contábeis são relatórios. E o que são, né, pessoal? O que são as demonstrações contábeis? São relatórios padronizados que mostram a posição financeira e o desempenho econômico da organização. E então essa posição financeira, em determinada data, normalmente é o último dia do ano calendário, 31 de dezembro. Então, naquela data, vai ser apresentada a posição financeira. Quanto que a gente tem de dinheiro na conta bancária? Quanto que a gente tem de endividamento com o salário dos funcionários, 13º, férias, fornecedor, cartão de crédito, cartão corporativo. Então, nessa data, quanto que a gente tem? Então, isso vai ser espelhado lá, os contabilistas vão fazer diariamente os lançamentos para chegar ao ponto de ter essa informação nas demonstrações financeiras, DRE, balanço, demonstração de fluxo de caixa, tá bom? E elas traduzem em números o resultado das decisões empresariais. Ou seja, compra produto, vende para aquele cliente, vou contratar esses serviços, adquire um veículo novo, entendeu? Decisões gerenciais. As demonstrações contábeis vão estar espelhando essas decisões. Podemos dizer que são um raio-x da empresa, revelando o que ela tem, o que ela deve e quanto realmente ela lucra. Então, as demonstrações são essas aqui. Ó, o balanço patrimonial, que vai mostrar o que a empresa possui e o que a empresa deve em determinada data. A grosso modo, é isso. As demonstrações, a demonstração do resultado do exercício, que apresenta se houve lucro ou prejuízo,
a demonstração do fluxo de caixa, que mostra as entradas e saídas de dinheiro. Tá? Em cada uma tem função, mas todas se complementam de forma para formar um retrato completo da empresa. Então, elas são interligadas. É muito comum da informação que está em uma estar nas outras também. Então, elas são muito necessárias para a tomada de decisão. Tá bom? O papel da análise contábil. Não basta ter relatórios, é preciso analisar e interpretar. Então, a análise contábil ela busca responder perguntas como: a empresa está crescendo? Ela está endividada? Ela está dando lucro ou apenas se mantendo? Então, o papel da análise contábil é responder essas perguntas, tá? Mas é claro, isso acontece quando a gente tem um relatório, processado as operações naquele determinado período. A gente consegue respostas para essas questões. Essas respostas orientam as decisões de gestores, investidores e os credores. Então, etapa da análise contábil. De forma geral, a análise contábil ela passa por 3 momentos. Primeiro, a gente tem que ter as informações. Então, a gente tem que ter a coleta dos dados. Ela vai reunir esses dados nas demonstrações recentes e confiáveis. Então, é o fato da gente... Toda movimentação financeira, quando eu falo movimentação financeira, dentro daquele mês em que a empresa está operando, está funcionando, ela compra, ela vende, ela paga um monte de despesa, de salário, de fornecedor, adianta salário para o funcionário, adianta dinheiro para o fornecedor, tem N transações que ela realiza. Essas informações, mais uma vez, elas são registradas nos livros contábeis. Livros digitais é esse, tá, pessoal? Através de sistemas informatizados. E quando essas informações entram, eles são informadas no sistema de quanto a empresa ganhou e perdeu dinheiro, comprou, pagou conta, pagou tributos, se transformam em relatórios. E, com base nesses relatórios, a gente passa para a segunda fase. Então, a gente coleta as informações, reúne as demonstrações mais recentes e confiáveis. Tratamento das informações, ajusta e reorganiza contas para facilitar as comparações. Aí, quando a gente tem essas demonstrações, a gente precisa reorganizar algumas informações para poder fazer a leitura e gerar os indicadores para poder decidir. Então, tem contas que a gente tem que inverter saldo, mas é tudo dentro da legalidade, tá, pessoal? Porque, assim, as informações elas vão ser publicadas dessa forma. Só que, para fins gerenciais, como eu falei, os usuários internos, eles podem manipular essas informações, que é para ele tomar decisão. E é outro ponto aqui, não tem nada a ver com legalidade. Tá? Aí é puramente a contabilidade gerencial. Então, é tratamento das informações. Vamos ajustar as informações dessa demonstração contábil, vamos reorganizar contas para facilitar essas comparações. E, por fim, a gente vai interpretar esses resultados. E, com isso, a gente vai compreender o que os números realmente eles estão mostrando. Entendeu? Se a empresa está endividada, se a empresa ela está com dinheiro sobrando, a gente vai ter essas informações. E esse último passo que o contador gerencial faz a diferença. É justamente nesse último passo da interpretação dos resultados. Vamos falar então dessa primeira demonstração importante, que é o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial é a base de qualquer análise. Por quê? Porque ele mostra se a empresa tem bens e direitos, que é classificado no ativo ali, né? O ativo é um grupo de contas, vou mostrar para vocês já já, que ele concentra tudo em que gera benefício para a instituição, direta e indiretamente. Então, aqui eu apresento os bens e direitos. Bens, o dinheiro por si só que está aplicado na conta bancária ou está lá reservado numa caixinha que a empresa utiliza para pagar suas despesas menores. O bem, um veículo, estoques,
tá bom? Um imóvel, então representando a figura dos bens. Direitos, nós temos algo que a gente vendeu parcelado, entendeu? Então a gente vendeu mercadorias a prazo, então isso representa direitos. Isso vai ser concentrado no grupo do ativo, os bens e direitos. Já as obrigações com funcionários, pagamento do salário dos funcionários, dos tributos ao erário público, aos fornecedores, essas são as nossas obrigações. E o patrimônio líquido é o que pertence aos sócios, que são essas pessoas que se juntaram para iniciar determinada atividade econômica. Então, aí pertence ao grupo do patrimônio líquido. E no patrimônio líquido ali a gente vai ter a figura das reservas de capital, que são utilizadas para dar uma certa segurança ao patrimônio em si, o capital social, que foi o dinheiro em que os sócios se juntaram para começar a organização, a entidade, o negócio, e o resultado econômico, se foi lucro, se foi prejuízo. Então, essa aqui é a estrutura do balanço patrimonial. E a fórmula é simples e deve sempre estar em equilíbrio. O ativo, ele é sempre igual ao passivo, tá? E o passivo, ele pode ser a soma do passivo mais o patrimônio líquido. Se não fecha, tem erro. E o registro, erro de registro ou de interpretação. Vocês devem ter visto isso em contabilidade introdutória, né? Débito e crédito. A gente não vai ver isso aqui não, pessoal. Mas, de fato, o ativo ele tem que ser igual ao passivo. E se, de fato, não fechou essa conta, tem erro de lançamento e vocês precisam regularizar, tá? A estrutura do balanço patrimonial. No ativos temos tudo o que gera benefício futuro. Caixa, estoque, máquinas, imóveis. Já no passivo são as obrigações, fornecedores, empréstimos, salários. O patrimônio líquido mostra quanto o ativo, o patrimônio, pertence efetivamente à empresa. E ao analisar o balanço é entender a estrutura financeira e a capacidade de pagamento da organização. Já a DRE, pessoal, entender a DRE, entendendo a demonstração do resultado do exercício. Ela é como um filme do desempenho da empresa ao longo do tempo, visto que ela mostra o passo a passo da formação do lucro. Ou seja, primeiro ela vai espelhar quanto que a empresa faturou, quanto que ela vendeu ou prestou de serviços, quais foram as deduções posterior a esse faturamento, se ela teve tributos que incidiu sobre a mercadoria vendida ou sobre o serviço prestado, ICMS, ISS. Na sequência, tem os custos, ou seja, os gastos associados ao produto. Como eu falei aqui da fabricação de bolo, imaginem só os custos de um bolo, a mão de obra, a farinha de trigo, o gás, o aluguel da fábrica, enfim, esses gastos vão estar sendo espelhados aqui no custo. As despesas, o salário do contador, a despesa variável com a maquininha de cartão de crédito, entendeu? As despesas vão ser espelhadas na DRE. O lucro operacional seria a diferença da receita menos as deduções, custos e despesa. Então, como eu falo para vocês, a contabilidade não é tão cartesiana assim, porque a gente utiliza basicamente duas operações, a soma e a subtração. Então, se você pegar as receitas e deduzir deduções, custos, despesa, você vai ter o lucro operacional, que é a diferença ali. E depois depois do lucro operacional, se a empresa ela tiver tributo sobre a renda e contribuição social, a gente vai deduzir também. E por fim, a gente vai chegar no lucro líquido. Então, é dessa forma, como pintou muito bem aqui, um filme do desempenho econômico da empresa ao longo de determinado período. Então, ao analisar a DRE, conseguimos ver o quê? O lucro das operações normais ou de eventos extraordinários. Isso a gente consegue ver na demonstração de resultado. Já a demonstração de fluxo de caixa é uma outra demonstração muito importante também, e ela é essencial para entender
entender a capacidade da empresa gerar recursos para poder pagar suas contas e fazer investimentos, tá bom? Então essa aqui é a característica da demonstração de fluxo de caixa. Ela mostra se o negócio tem liquidez, ela demonstra também se ele consegue transformar vendas em dinheiro, e uma empresa pode ter lucro contábil, mas estar sem caixa. Olha só que louco, como é possível isso? Então, são aqui alguns das características que a gente vê em organizações. Por exemplo, organizações em que tem uma liquidez muito alta, ou seja, o dinheiro ele fica parado. Até que ponto isso é uma coisa boa? Agora, tem empresas que, por outro lado, ela procura pegar esse dinheiro e manter ele investido, não deixar ele parado. Colocar ele em títulos de renda fixa, títulos do governo, títulos públicos, né? Ou então renda variável. Não deixar esse dinheiro parado. Manter a transferência sempre que necessária. Então, a demonstração de fluxo de caixa vai estar evidenciando isso. Logo, por isso, o lucro e liquidez não são a mesma coisa. Isso que a gente evidencia na demonstração de fluxo de caixa. Então, a importância da coerência entre essas demonstrações. As demonstrações, gente, elas não devem ser vistas isoladamente. Como a gente falou ainda há pouco, elas precisam ser vistas de modo interligado. O lucro na DRE deve ser refletido no aumento do quê? No aumento do patrimônio líquido lá no nosso balanço patrimonial, tá? E o caixa final da DFC, da demonstração de fluxo de caixa, deve corresponder ao valor do ativo no balanço patrimonial. E quando há incoerência, é sinal que houve erro de lançamento, ou seja, má gestão ou até manipulação contábil. Isso aqui é um problema, tá, gente? Manipulação contábil envolve ética, a gente falou isso em algum momento. Então, assim, muito cuidado, porque essas informações, elas estão nas demonstrações financeiras e a gente consegue encontrar através de auditorias, tá bom? Então, não está aqui em vão, porque essas demonstrações, elas são publicadas. Aí volta para aquela contabilidade introdutória que a gente falou, né? Que vocês provavelmente já tiveram. Então, elas são publicadas. E em algum momento pode acontecer dela ser auditada, auditorias governamentais ou auditoria independente, dependendo do tamanho da organização, tá? Por isso a análise precisa ser integrada. A gente consolida esses demonstrativos, porque isso é necessário e uma exigência também. Agora a gente fala da análise vertical. A análise vertical, já entrando aqui no contexto de análise de indicadores, a gente vai falar da análise vertical, ela mostra o peso percentual de cada conta, a gente está falando aqui, dentro de cada conta, análise vertical. Peso de cada conta dentro da demonstração. Ela é muito comum ver a análise vertical na demonstração do balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício, na DRE. Um exemplo aqui, se o estoque representa 40% do ativo total, isso indica concentração de recursos, tá? Então imagina, gente, a gente tem o nosso patrimônio, que é o conjunto de bens e direitos, tá? Então o total de ativos, vamos supor que seja 100. E um exemplo aqui está falando que o estoque representa 40%. Numa quantidade enorme de eventos, de contas distintas ali do grupo do ativo, caixa, banco, clientes, estoques, móveis, utensílios, vendas a prazo, enfim, imobilizado, terreno, tantas vendas, o estoque representa 40%. E a gente tem como fazer isso de modo muito simples, né? Gerar esse indicador. E aí, o que fazer diante disso? Entendeu? Uma empresa que ela escolhe concentrar o valor em estoques e manter ele parado, desvalorizando. Olha só que louco. O estoque ele tem que estar em movimento.
É importante ter estoque? Sim, é necessário. Você tem uma loja, mas ele tem que estar em movimento, ele não pode estar parado. Tá certo? Então, é uma forma de entender a estrutura interna da empresa em determinado momento. Ideal para comparar proporções dentro do mesmo exercício. Já a análise horizontal, ela compara os números de um período com os de períodos anteriores. Ela mostra se houve crescimento, estabilidade ou redução. Então, imagina, a gente está falando na análise horizontal, vertical, de modo vertical, que ela vai analisar conta por conta, por exemplo, a conta caixa em relação ao total do ativo, a conta clientes em relação ao total do ativo, a conta fornecedores em relação ao total do passivo, quantos por cento. E agora a gente está falando da análise horizontal, que a gente está falando da conta caixa em relação ao ano de 2023 e 2024, se houve aumento, se houve redução, tá? Então, a gente vai falar agora de fornecedores relacionado ao ano de 2023 e 2024, se aumentou, se diminuiu em relação ao total do ativo. Então, funciona dessa forma. Ela mostra se houve crescimento, estabilidade ou redução. Um exemplo aqui, se a receita aumentou 10% e o custo 25%, o lucro caiu, mesmo com as vendas maiores. Olha só que louco. Se a receita aumentou 10% e o custo 25%, mas o lucro caiu, mesmo com as vendas maiores. Quando você tem a receita, pessoal, você faturou, certo? Então, você teve aí um aumento do seu faturamento em 10%. E o custo aumentou também. O custo, ele aumentou em 10%. Logo, mesmo com as vendas maiores, o custo aumentou. Então, a gente tem como analisar isoladamente essas duas informações das receitas e custos e poder decidir, entender tendências e variações ao longo do tempo, tá bom? Bom, se a receita aumentou, isso é uma coisa boa. Agora, se o custo aumentou também, isso é preocupante, porque lá na frente nosso resultado econômico ele pode reduzir quando receitas e custos forem confrontados, tá bom? E a gente acaba tendo um prejuízo. Então a gente tem que refletir e ficar atento a esses indicadores. Análise de índices. Depois da análise vertical e horizontal, entramos em índices financeiros. Os índices traduzem os números em medidas comparáveis. Eles respondem a perguntas específicas, como a empresa tem caixa suficiente, ela está endividada demais, ela está sendo lucrativa, e esses indicadores eles tornam a leitura dos demonstrativos mais objetivos. A gente já vamos falar desses índices, tá? A gente tem aqui o índice de liquidez. Os índices de liquidez eles mostram a capacidade de a empresa honrar suas obrigações, tá bom? Então, vamos olhar aqui para o liquidez corrente. Quando a gente pega o grupo do ativo, divide pelo grupo do passivo, ativo circulante, dividindo aqui pelo passivo circulante, nós vamos ter um determinado indicador, que ele vai sinalizar se há dinheiro, se há recursos no curto prazo suficiente para fazer jus às nossas obrigações. Ou seja, se o ativo circulante for maior do que o passivo circulante, sim, você vai ter. Agora, se caso for o contrário, aí você vai ter problema. Você vai ter que buscar esse recurso para poder fazer jus à sua obrigação de curto prazo, tá? Agora, liquidez seca exclui os estoques, é semelhante à liquidez corrente, só que a gente tem que tirar lá do ativo circulante o nosso estoque para poder fazer esse conta, para poder medir a liquidez real. Já a liquidez geral, ele vai incluir a obrigação e direitos de longo prazo. É semelhante ao cálculo da liquidez corrente, sendo que vai levar em consideração não os direitos e obrigações de curto prazo, mas também de longo prazo para poder fazer essa conta e verificar se a empresa ela consegue fazer jus às obrigações
de longo prazo. Tá? Esses índices indicam a solidez financeira da organização. Agora, índices de estrutura patrimonial. Gente, esses índices analisam a forma como a empresa é financiada, ou seja, a participação de capital de terceiros, ela mede o quanto do ativo vem de dívidas. Já a imobilização do patrimônio líquido, ele apresenta quanto do patrimônio está investido em bens fixos. Quanto menor o endividamento, maior a autonomia financeira, ou seja, mais saudável é a organização e a estrutura. Índices de atividade. Os índices de atividades, eles medem a eficiência operacional ou, entre outros, mostra a velocidade com que a empresa transforma os seus recursos em resultados, ou seja, os seus estoques, tá, pessoal? Os seus estoques, os seus recebimentos, os seus pagamentos. Então, giro do estoque. Afinal, quanto menos tempo esse estoque ele ficar na empresa, melhor. Então, a gente tem que acompanhar esse indicador, que é o giro do estoque. Prazo médio de recebimento. Quanto menos prazo eu tiver para receber, é o ideal. Porque quanto mais vendas à vista eu tiver, ótimo, eu vou receber o dinheiro que eu vendi a prazo, eu tenho meu dinheiro que eu vendo à vista e tenho o dinheiro que eu vendo, os clientes que eu faturo para 30, 60, 90 e vai, certo? Então, quanto menor for esse prazo, melhor, que eu posso pegar esse dinheiro e reinvestir no meu negócio, tá? Esse é o giro médio de recebimento. O giro médio de pagamento, ele vai trabalhar o quê? É justamente os pagamentos. Quanto mais prazo eu tiver para pagar minhas obrigações, melhor. Então, o que eu puder protelar, eu faço. Então, essa coisa de que eu não uso cartão de crédito porque eu sou todo enrolado. Gente, cartão de crédito é maravilhoso. Vamos aprender a usar o cartão de crédito. Gestão financeira. Quanto mais você esticar a sua obrigação para poder pagar a longo prazo, é o ideal. Agora, em contrapartida, quando a gente fala do prazo médio de recebimento, quanto mais estreitinho, mais curtinho tiver esse indicador, melhor, tá bom? Então, estiquem suas obrigações e encurte seus recebimentos. Esses indicadores revelam se o capital está girando bem ou parado em estoque e contas a receber. Índice de rentabilidade. Por fim, temos o índice de rentabilidade, que indica o retorno obtido sobre o capital investido. Então, a gente tem a margem líquida quando a empresa lucra em relação à receita. Tem também um retorno sobre o ativo, que mede a eficiência dos usos dos bens. O retorno sobre o patrimônio líquido, quanto rende o investimento dos sócios. E esses índices são preferidos dos investidores. Eles ficam muito atentos a esses indicadores. Enquanto a interpretação de resultados, gente, calcular os índices é só o começo. Ou seja, essas operações cartesianas de multiplicar, ver percentual, dividir, somar, subtrair, é só o início, tá? A gente tem que entender como eles funcionam, qual a importância deles, tá certo? Então, a verdadeira habilidade está em interpretar o que eles significam. O índice isolado, ele não diz muita coisa. É a comparação entre períodos e empresas do mesmo setor que revela o quadro real. Então, para você ter assim, uma noção bacana a partir dessa disciplina, tá certo? Se vocês olharem na nossa bibliografia, tem a referência lá do Marion. É um livro que ele fala sobre, é um autor de livro que fala sobre análise das demonstrações contábeis. Ele é extremamente didático. E ao final do livro tem uma tabelinha com indicadores de determinados setores, entendeu? Comércio, indústria, e aí vai, tem diversos ali. Então, se você tiver determinados indicadores próximos àqueles em que o livro está se reportando, é uma situação interessante, porque ele está levando em consideração indicadores de empresas
do mesmo setor quando comparados, entendeu? Então, tá, é um livro, talvez seja só uma informação um pouco antiga, mas é um ponto de partida. Você também pode, que seria o ideal, né, buscar as demonstrações contábeis, normalmente são públicas, dessas empresas que você tem curiosidade para analisar. E aí você faz ali os cálculos, chega a esses indicadores e interpreta. E aí você até mesmo como investidor, porque assim, hoje em dia está até mais comum do que quando eu me formei. Hoje em dia você consegue investir com mais facilidade. Com o seu smartphone você consegue entrar ali no banco, comprar ações, e investir seu dinheiro, seu capital em determinada empresa. Mas assim, é legal você também ter a possibilidade de conhecer aquela empresa, os indicadores, não ficar refém do que as especulações dos mercadistas eles apresentam, entendeu? E você ir lá e identificar, essa empresa tem uma boa liquidez, ela tem bons investimentos, ela está muito bem na fita com o mercado, então eu vou investir o meu dinheiro nessa empresa, tá certo? Então é interessante, tá? É, a contabilidade gerencial ela busca compreender o motivo desses números, por isso da interpretação. E a elaboração de relatórios gerenciais, pessoal, depois da análise, o contador gerencial ele prepara os relatórios com a linguagem clara e objetiva. Esses relatórios eles devem responder o que os números mostram, o que isso significa para o gestor e quais ações precisam ser tomadas. Então, é muito necessário responder esses quesitos. O bom relatório não é o mais longo, e sim o mais útil, tá certo? Um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar a empresa Alfa, que fabrica móveis. Então, a atividade fim da empresa Alfa é fabricar móveis, sofás, camas, cômodos, enfim. O faturamento da empresa subiu 20% em um ano, mas o lucro caiu 10%. Ué, o que deve ter acontecido? Então, ao analisar as demonstrações, descobriu-se que o custo da madeira do frete subiu acima da inflação. Poxa, pessoal, é complicado, né? Então, a gente está tendo informação aqui do faturamento, ou seja, da receita. A gente não tem informação do custo. O que a gente tem é um resultado econômico. A gente vê que o lucro caiu. O lucro caiu 10%, então houve uma redução. Mas foi em virtude de quê? Aí a gente tem uma informação externa. A inflação não ajudou muito ao custo da madeireira. E o custo da matéria principal para a atividade da empresa aqui do estudo de caso aumentou absurdamente. E isso fez com que houve uma retração nos seus resultados econômicos. Então é dessa forma, a empresa vendeu mais, mas as margens reduziram, tá bom? Então ela vendeu muito porque aqui, ó, aumentou bastante o faturamento da empresa em 20%, mas como assim o lucro diminuiu? Foi em razão de um evento externo, inflação. Fez com que o custo da madeira aumentasse subitamente. Sem análise contábil, esse problema passaria despercebido. É ou não é? É. Tá? Então, pessoal, a síntese da nossa aula. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. As demonstrações contábeis são um retrato financeiro da empresa. O balanço mostra a posição patrimonial, ou seja, a DRE mostra o resultado e a DFC mostra o fluxo do dinheiro. A análise vertical e horizontal ajuda a entender a estrutura e, inclusive, as tendências. Os índices revelam liquidez, endividamento, eficiência e rentabilidade. Tudo isso apoia o gestor nas decisões estratégicas. E para encerrar, uma pergunta aqui que eu deixo como reflexão. Se uma empresa está lucrando, mas sem dinheiro em caixa, o que isso significa? E aí? O que deve ser? Uma empresa está lucrando, mas não tem dinheiro em caixa, ó, mas sem dinheiro em caixa. O que pode ser? Isso é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Então,
O que ajuda a entender essa reflexão é que o lucro contábil não garante liquidez. Ou seja, se você vender a prazo, o dinheiro não vai entrar de imediato no seu caixa, correto? Você foi lá, vendeu para receber tudo em 90 dias, enfim, em um ano. Você faturou a longo prazo. Você vai receber aos poucos, ao final de cada mês. Você não vai receber de uma vez só. Isso vai influenciar diretamente no seu resultado econômico, no seu lucro, tá? E isso não garante a liquidez. Então, se uma empresa está lucrando, mas sem dinheiro em caixa, isso significa? Pode ser uma coisa boa, entendeu? Agora, determinadas políticas vão tentar antecipar esse valor, fazer contato com os clientes, ou então, determinada situação que venha acontecer, o endividamento da empresa, para evitar de pagar juros, ela vai até o banco, solicita o empréstimo e quita seus fornecedores, as suas obrigações de curto prazo, tá? Então, é por isso que a análise completa das demonstrações é tão essencial para a gestão. Bom, gente, estão aqui as referências. Eu não canso de apresentar a vocês as referências, tá? Eu gostaria muito que vocês se enveredassem. O livro que eu falei foi dele, ó, José Carlos Marion. Gente boa ele, ó. Análise das demonstrações contábeis. Bacana aqui, um livro para vocês procurarem em nossa biblioteca. Bom, muito obrigado e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.